Pessoal, vamos aí para a nossa segunda parte do nosso programa de monitoria da disciplina de processo penal 1. Anteriormente, nós tratamos sobre os princípios constitucionais explícitos aplicáveis ao processo penal, ou seja, aqueles que decorrem, né, da letra de lei da nossa Constituição. Agora nós vamos tratar dos princípios constitucionais implícitos aplicáveis ao processo penal, ou seja, são aqueles princípios que não estão previstos na letra de lei de forma explícita na nossa Constituição, porém decorrem da interpretação de alguns dispositivos trazidos na nossa Constituição. O primeiro princípio que eu venho apresentar aqui é o princípio da vedação à autoincriminação, ou seja, o indivíduo ele não pode ser compelido à produção de provas que lhe sejam capazes de promover a sua condenação. Ou seja, disso decorre o direito de não ser compelido a praticar comportamento ativo, por exemplo, em uma reconstituição de fatos, né, em uma reconstituição de um crime, esse indivíduo ele não pode ser compelido a um comportamento ativo, como num crime de homicídio, onde há uma reconstituição ali dos fatos. Por exemplo, esse indivíduo não pode ser obrigado a participar dessa reconstituição dos fatos de uma forma ativa. No entanto, nada impede que esse indivíduo seja obrigado a estar presente. A sua presença ali pode haver uma obrigação, porém, um comportamento ativo não pode ser exigido desse indivíduo. Também o direito de não submeter a um procedimento probatório invasivo, ou seja, temos aí um exemplo de uma coleta de material genético, DNA. Esse indivíduo ele não pode ser obrigado a haver uma extração de DNA, por exemplo, através de uma amostra de sangue, caso ele não deseje, porque é um meio invasivo. Mas nada impede que os órgãos jurisdicionados utilizem de outros meios para que façam essa coleta de material genético, por exemplo, de uma forma que não seja invasiva, através de coleta de utensílios desse indivíduo ou de material genético deixado por esse indivíduo em algum outro meio. Do princípio da vedação à autoincriminação, decorrem alguns direitos que esse indivíduo tem, entre eles o direito de silêncio, ou seja, trata-se de um direito de não responder as perguntas que lhe forem formuladas. É um direito que o indivíduo tem de se manter em silêncio, para que ele não promova provas contra si, para sua incriminação. O direito à ampla defesa, conforme nós tratamos anteriormente, inclusive desse direito de ampla defesa, decorre que há uma tolerância quanto às informações inverídicas prestadas pelo réu. Veja bem, o Brasil ele não criminaliza o crime de perjúrio, que é mentir em juízo. Disso decorre, inclusive, que se o indivíduo entende que mentir em juízo é um meio capaz de promover a sua absolvição, ele pode se utilizar desse artifício. Também temos a presunção de inocência, né, conforme também tratamos anteriormente, decorre de uma dimensão interna, né, ou seja, dentro do processo o indivíduo deve ser tratado como inocente, e de uma dimensão externa, fora do processo ele também deve ser tratado como inocente. O princípio do duplo grau de jurisdição, que garante que todos os cidadãos jurisdicionados tenham uma reanálise de seu processo administrativo ou judicial, geralmente por uma sentença superior. Veja bem, há uma exceção a esse princípio do duplo grau de jurisdição, que são aqueles casos próprios de competência do STF, em que não cabe mais recurso da decisão de mérito. Temos aí, por exemplo, aqueles indivíduos que têm prerrogativa de foro. Imagine aí um senador que cometa um crime no exercício do seu mandato e que esse crime seja de prerrogativa de foro para julgamento do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, uma vez que haja uma decisão, uma sentença fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não há possibilidade desse indivíduo recorrer, dado que o Supremo Tribunal Federal é a última instância de tribunal do nosso país. No entanto, eu trago aqui um alerta que o Brasil ele se submete também ao Tribunal Penal Internacional. Então, note que esse indivíduo, de certa forma, ele vai poder recorrer para o Tribunal Penal Internacional. Temos aí o princípio da demanda ou iniciativa das partes, que entende-se o seguinte:
é a função jurisdicional, onde o poder do Estado tem de aplicar a lei para resolver os conflitos de interesse. Denomina-se dação, ou seja, o indivíduo ele tem uma pretensão e para que essa pretensão ela seja sanada, esse indivíduo adentra em juízo. E aí compete ao juízo analisar essa pretensão. Ou seja, o juízo ele não pode se afastar dessa obrigação de analisar essa pretensão que o indivíduo tem. Porém, a ação de iniciar essa pretensão judicial, ou seja, a ação penal, ela decorre do indivíduo e não do Estado ou dos órgãos jurisdicionados do Estado. Por consequência disso, nós temos o seguinte, duas consequências. Primeiro, o juiz não pode julgar quem ou além do que foi pedido. Segundo, não pode prejudicar o acusado quando somente ele recorre, né? Ou seja, sob proibição do reformatio impégios. Imagine aí uma sentença que foi fixada em 10 anos por um juiz de primeira instância. E aí o indivíduo recorre dessa sentença para uma segunda instância e o Ministério Público não recorre dessa sentença. Ou seja, o Ministério Público não pede um aumento da pena. E o indivíduo recorre pedindo que essa pena ela seja fixada em um patamar inferior. Ou seja, como o Ministério Público não recorreu dessa sentença, não pode o juiz de segunda instância fixar uma pena superior à pena fixada pelo juiz da primeira instância, dada a proibição do reformatio impégios, ou seja, uma reformação da sentença que ocasione um prejuízo para o réu. Mas se o Ministério Público tivesse recorrido dessa sentença pedindo o aumento da sentença, aí sim, porque o Ministério Público promoveu uma ação, aí sim o juízo poderia aí aumentar essa pena. Do juízo imparcial, que embora não esteja na nossa Constituição Federal de forma explícita, decorre da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e seu artigo 10º, que vem dizer que todo ser humano tem o direito a uma plena igualdade, a uma justiça pública, e uma audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal que seja imputada contra ele. Então, isso para que não haja tribunais de exceções, né, ou seja, para que não haja julgamentos imparciais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe em seu artigo 10º essa garantia. Do princípio do promotor natural, imparcial ou legal, entende-se por analogia ao dispositivo do juiz natural previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 53, ou seja, um promotor natural para a ação. O princípio da obrigatoriedade da ação penal pública entende o seguinte: é estar obrigado à promoção da ação penal, significa dizer que não se reserva ao parquê, ou seja, ao promotor, qualquer juízo de discricionariedade. Isto é, não se atribui a ele a liberdade de opção acerca de conveniência ou oportunidade de iniciativa penal, quando constatada a presença de conduta delituosa e desde que satisfeitas as condições da ação penal. Segundo Oliveira nos traz aqui. Ou seja, não compete ao promotor de justiça fazer um juízo de discricionariedade se ele vai promover uma ação penal ou não. Se ele for noticiado uma notícia crime e houver, né, a satisfação das condições para a promoção dessa ação penal. Ainda que em seu juízo de valor subjetivo ele não deseje, ele está obrigado a promover essa ação penal, sob o risco até de lhe ser imputado infração penal também. Do princípio da oficialidade da ação penal pública, nós temos o seguinte: os órgãos incumbidos da persecução penal não podem ser privados. Sendo pública a função penal, a pretensão punitiva do Estado deve ser deduzida por agentes públicos, ou seja, compete ao Estado, através de seus órgãos jurisdicionados, a promoção da ação penal pública. Compete a eles o julgamento de todas as pretensões penais
porque compete ao Estado esse poder punitivo e também o poder de julgamento. Já o princípio da oficiosidade, que é diferente do princípio da oficialidade, o princípio da oficiosidade, ele vem dizer que os órgãos incumbidos da persecução penal devem promover de ofício, não devendo aguardar a provocação de quem quer que seja, ressalvados os casos, é claro, da ação penal privada e ação penal pública condicionada. Ou seja, nos casos de ação penal pública incondicionada, os órgãos incumbidos da persecução penal, eles têm de agir de ofício. No princípio da intranscendência ou da pessoalidade, que decorre do artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, diz o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens nos termos da lei, serem estendidas seus sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, caso esse indivíduo tenha um patrimônio e esse indivíduo venha a falecer, pode ser executado, por exemplo, uma pena de multa até o valor do limite do patrimônio desse indivíduo. Suponhamos que esse indivíduo tinha um patrimônio de R$20 mil e lhe foi imputada com uma condenação de multa, de pena de multa no valor de R$50 mil. Ou seja, até o valor de R$20 mil, que era a herança que esse indivíduo deixaria, que era o patrimônio que ele tinha, vai poder ser executada essa pena de multa. No entanto, os outros R$30 mil que ultrapassariam esse limite de valor de patrimônio que ele tinha, não pode ser transferido aos seus sucessores. Temos ainda o princípio da indisponibilidade da ação penal pública, que decorre do artigo 42 do processo penal, que diz o seguinte: o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Ou seja, uma vez que houve a promoção de uma ação penal, essa ação penal ela foi adentrada em juízo, não compete ao Ministério Público desistir dessa ação penal, pelo princípio da indisponibilidade. Ou seja, ele não dispõe a ele um juízo de discricionariedade para escolher se ele desiste da ação penal ou não. No entanto, nada impede que o promotor de justiça, por exemplo, ele haja pedindo a absolvição do réu, mas desistir da ação penal não compete a ele. Por fim, nós temos o princípio do neo bis in idem, que traz por consequência 3 características. Primeiro, a vedação da dupla condenação pelo mesmo fato, ou seja, o indivíduo não pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo fato. A vedação do duplo processo pelo mesmo fato, ou seja, ele não pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato. E, por fim, a vedação ao uso da mesma circunstância, fato ou condição, na fase da dosimetria da pena. Então, basicamente, pessoal, sobre os princípios constitucionais implícitos aplicáveis ao processo penal são esses. E no nosso próximo vídeo nós vamos tratar sobre os princípios do processo penal propriamente ditos.